Glória a Deus, meus irmãos! Bom dia! Sejam muito bem-vindos para o terceiro dia do nosso projeto de jejum e oração, lançando as redes. Como tem sido poderoso e precioso esses dias. Mas também tem sido dias de batalha espiritual. Aleluia! Eu não sei como que tem sido, como que foi, né, os 2 primeiros dias para você, mas eu percebi uma resistência do inferno. Eu quero falar um pouquinho sobre isso rapidinho. O que é a resistência do inferno? É porque quando o mundo espiritual avança, quando os filhos de Deus se posicionam para viver o que Deus tem, as obras do maligno começam a ser desfeitas. É como se existisse um vírus no seu corpo, que quando o remédio entra em ação, o vírus se manifesta e resiste à influência do remédio. Por quê? Porque como está sendo aplicado o remédio, o vírus tem que sair. Então, essa é a resistência espiritual. Não é ataque espiritual, é resistência. Então, eu percebo que tem acontecido várias movimentações espirituais, mas essas movimentações são resistências e não ataques. É importante a gente entender isso. Já estou começando aqui compartilhando revelação com você. Então, se você estiver enfrentando resistências espirituais, fique feliz. Fique feliz porque esse é um sinal de que o mundo espiritual já está sendo remexido pela sua oração, pela sua fé e pelo poder do Espírito Santo que opera por, em e através da sua vida. Amém? Hoje é o terceiro dia de encontro e eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias meditando em uma leitura, em um texto aqui desse livro, 21 dias lançando as redes. E hoje eu quero compartilhar, deixa eu até ver qual é a página certinha de hoje. Nós vamos compartilhar sobre a cruz. A cruz mudou tudo. Aleluia. Não tem nada mais poderoso do que a cruz. Nós estamos na página de número 43 já. Mas antes de a gente compartilhar, vamos orar? Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Hoje é o terceiro dia de jejum. Muitos dos meus irmãos estão jejuando pela primeira vez. Eu te peço, fortalece eles. Senhor, dá a eles renovo, força, vitalidade. Que nesse tempo de morte da carne e renúncia da carne, o nosso espírito possa entrar em ebulição, para que possamos, Senhor, acessar novos níveis em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu já acordei animado. Eita Deus poderoso, hoje vai ser um dia sobrenatural. Pega a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses 2, 14. Nós iremos ler a palavra de Deus porque a cruz é o centro do universo. A cruz não foi só um ato de sofrimento. A cruz foi um pagamento completo. A cruz é uma quitação de dívida. A cruz é um ato de justiça. A cruz é um sinal de substituição e a cruz é a declaração de vitória. A cruz é o ponto de virada da história da humanidade e da nossa história pessoal. E quando você entende aquilo que aconteceu na cruz e as implicações práticas disso na sua vida, é impossível você viver da mesma maneira. É impossível o pecado ter espaço na sua vida. É impossível você não ter o teu coração conquistado por esse amor. E aqueles que têm olhos abertos para a cruz e conseguem anunciar a cruz, vão começar
a ver a vida de Deus se manifestando de forma assustadora. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Aleluia, aleluia, que texto poderoso. Você precisa aprender algumas coisas a respeito da cruz de Cristo, porque ela de fato muda tudo. Em primeiro lugar, você deve ter revelação de que a cruz encerrou o seu passado. Jesus na cruz não apenas pagou pelo teu pecado, mas ele colocou um fim na história que existia antes dela existir. Faz sentido? Em Isaías 53, no versículo 5, diz assim: ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Através das suas feridas, nós fomos sarados. Em Romanos 6,6 diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse completamente destruído. Isso significa que a minha velha vida, que aquela velha história, o velho Douglas, ficou para trás. Tudo, absolutamente tudo, foi encerrado na cruz. Toda condenação, toda maldição, todo fracasso, toda derrota, toda consequência de pecado, inclusive a nossa velha natureza. Isso é algo que você precisa compreender. Pastor, como eu venço o pecado? Entendendo que a cruz mudou tudo. Existe um eu antes da cruz e existe um eu depois da cruz. A vida cristã não é Deus pegando o velho e dando uma melhoradinha. Jesus não quer melhorar a sua vida. Não, Jesus, através da cruz, encerrou a velha vida e te deu uma nova vida. Imagine um processo judicial onde o réu tem provas incontestáveis contra ele mesmo. Só que o juiz, ao invés de condenar esse criminoso, ele assume a pena no lugar do criminoso. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Ele não apenas pagou o preço, mas ele assumiu o nosso lugar de condenação. Ele levou aquilo que era meu sobre si. Ele carregou a condenação que era minha sobre as costas dele. E quando nós anunciamos o evangelho, nós precisamos sempre ter a cruz como centro da nossa mensagem. Em Cristo, o nosso passado morreu. O nosso passado foi deixado para trás. Agora existe uma nova vida. É por isso que a cruz sempre vai te dar uma nova vida e um novo futuro, uma nova perspectiva. O fato de Jesus ter morrido por mim e ter perdoado e ter apagado o meu passado não significa que agora está tudo resolvido para trás e agora para frente a gente pode viver em paz e continuar do mesmo jeito. Não é assim. A cruz resolve o meu passado e me dá uma nova vida. A cruz é o poder de Deus para eu vencer a minha carne. A cruz é o poder de Deus para resolver todos os meus problemas internos. Isso é maravilhoso. Você sabe, a cruz também revela a justiça de Deus. Através da obra da cruz, nós entendemos que o pecado é grave. Através da obra da cruz, nós entendemos como Deus é justo. Porque a cruz revela a justiça de Deus. Mas não sobre nós, sobre o seu Filho.
O homem pecou e o pecado deve ser punido. O pecador deve receber a condenação pelo seu pecado. A cruz é a exigência de Deus sendo satisfeita. A cruz é o pagamento pelo pecado estar sendo feito de maneira completa. Eu não sou justificado por minhas obras. Eu sou justificado pela minha fé na obra de Cristo na cruz. Amém? O juiz pode aplicar uma pena máxima, mas ele oferece o pagamento com o próprio sangue. Jesus é aquele que assume a pena e entrega o seu sangue para pagar. O nome disso é justiça. A justiça de Deus só pode ser compreendida pelos olhos da graça. O fato de Deus ser amor e Deus ser justiça se cumpre na cruz. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas me questionando: Pastor Douglas, mas você prega sobre a graça e você diz que Deus ama, mas Deus que é amor também é justiça. E eu digo, isso que torna ele mais lindo. É isso que torna a mensagem do Evangelho mais poderosa. Porque o Evangelho que eu prego diz que o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, porque ele está numa condição que jamais pode ser alterada. Ele é pecador e em si mesmo ele está condenado ao inferno e ao juízo de Deus. Mas na cruz, o amor e a justiça se encontram. Na cruz, oh aleluia, Deus revela o seu caráter reto. Mas ele faz isso assumindo a culpa que era minha e me oferecendo uma nova vida. Ah, gente, isso aqui é poderoso, hein? Isso aqui é muito poderoso, porque a justiça de Deus revela o quanto nós somos amados por Ele. Mas isso é mais profundo ainda. Sabe por quê? Porque a cruz, ela não apenas apaga o meu passado, ela não apenas revela a justiça de Deus, mas a cruz também tira das mãos do diabo as armas que ele tinha contra mim. A cruz tira o poder do inimigo. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim, para destruir pelo poder da morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ai, que isso, que isso. A cruz é uma declaração de vitória. É por isso que no início eu disse, hoje é só o terceiro dia. Talvez você tenha percebido resistência espiritual. Não chame isso de ataque espiritual. O que você está passando é só o vírus da gripe resistindo e não querendo ir embora. Tá entendendo? Você estava com uma dor de garganta, você vai lá e toma um antibiótico. O antibiótico ele vai começar a fazer efeito. Às vezes ele vai trazer alguns sinais, eu não entendo disso. Às vezes você vai ficar com febre, às vezes vai te dar um suador. Aleluia! Por quê? Porque o remédio está fazendo efeito. É resistência espiritual. O que você está passando é resistência espiritual. Porque através da cruz o diabo perdeu completamente as forças, as armas e o poder sobre você. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Imagine um exército grande, poderoso, que dominava uma cidade inteira. De repente, todo esse exército perde as suas armas. Esse exército agora fica indefeso diante dos seus oponentes. Nós somos os oponentes do reino das trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por isso que eu estou animado aqui pregando para você hoje. Aleluia. Quando nós pregamos o evangelho, é isso que nós dizemos às pessoas. A cruz é a nossa
declaração de vitória. Pela cruz nós fomos libertos de tudo aquilo que nos escravizava. Deixa eu te falar, você não precisa viver uma vida de escravidão. Você não precisa viver uma vida de miséria. Você não precisa viver uma vida de enfermidade. Creia no poder da cruz. Pastor, como eu faço para crer no poder da cruz? É simples. Lance fora o merecimento e receba gratuitamente o pagamento que Jesus fez na cruz por você. Quando você entender isso, o teu corpo físico começa a receber a influência dessa fé. E eu declaro agora, pela autoridade do nome de Jesus, que o seu corpo físico é tocado pela cruz. O teu corpo físico, nesse momento, está sendo tocado pelo poder do Evangelho de Cristo. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que toda doença, que toda a enfermidade, que todos os ossos, que toda a sua corrente sanguínea, que a sua mente, que a sua alma, que as suas emoções agora são tocadas pelo poder da cruz, e toda a obra do diabo, toda a resistência, todo ataque, toda palavra de mentira, de derrota que muitas vezes está na sua mente, todo medo, todo sentimento de insegurança, bata em retirada agora, em o nome de Jesus, e que o poder da cruz se manifeste trazendo vida, trazendo sanidade, trazendo saúde, trazendo cura. No nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Nós precisamos pregar sobre a cruz. Nós precisamos anunciar para as pessoas sobre o poder da cruz. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa manhã. Repita assim comigo: Jesus, obrigado pela sua cruz. Obrigado por ter carregado o que era meu e por ter me dado a sua vida. Diga: me ajuda, Senhor, a viver e a pregar esta verdade com ousadia. Que a cruz seja o meu fundamento, a minha mensagem e o meu motivo de gratidão todos os dias. Em seu nome eu oro. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 O meu desafio prático para você hoje é que você compartilhe com alguém uma verdade sobre a cruz. Pode ser pessoalmente ou até mesmo por mensagem aqui de WhatsApp. Fale para essa pessoa: a cruz mudou tudo. E eu queria te convidar nesse momento também a orar por alguém que está passando por dias de escravidão. Talvez escravidão do pecado, escravidão da mentira, ou até mesmo sendo atacado por doenças e enfermidades. Ore por alguém. Queria que a gente terminasse essa live e você pudesse orar aí da sua casa. E é claro, faz com que essa palavra possa chegar em mais pessoas. Me ajude a compartilhar essa mensagem, porque eu creio que a vontade de Deus é que a sua cruz não apenas transforme as nossas vidas, mas que a cruz também afete, transforme de dentro para fora a vida de outras pessoas. Se você está aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um comentário aqui, deixa um comentário no grupo do WhatsApp também. E todos os dias eu estou postando um resumo aqui do nosso devocional no meu Instagram. Então vai lá no Instagram também, deixa um comentário na postagem. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e amanhã estaremos juntos mais uma vez às 7 horas da manhã. E eu te espero. Tchau, tchau.